Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós, mais uma vez, vamos dar início aqui aos nossos estudos da Palavra do Senhor. E hoje, como assunto bacana que nós vamos estudar aqui, quais são os atributos da unidade da fé, né? O que faz com que nós consigamos unir a nossa fé, né? Para que nós possamos andar no mesmo caminho de Jesus Cristo, né? Essa unidade da fé, ela vai nos ajudar muito, esse raciocínio ele vai nos ajudar muito a entender como é que se mantém a união, né, com o corpo de Cristo. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos ajudar, né? Precisamos muito do Senhor e queremos o tempo inteiro que não a gente que fale, mas o próprio Deus é que fale por nós. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tão rica oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor Deus, falando do Senhor, algo que somente o Senhor é que fala. Deus, muito obrigado. Diante de todas as coisas que temos vivido, Senhor Deus, podemos dizer que temos vivido experiências maravilhosas com o Senhor e declaramos, Senhor Deus, a nossa alegria e motivação em andar com o Senhor, viver com o Senhor e fazer as coisas que são típicas do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos permitir ser cidadãos dos céus, do reino dos céus, e por isso, Deus, o que nós mais queremos é continuar com essa cidadania de reino e queremos pedir que o Senhor cada vez mais nos capacite para que sejamos melhores a cada dia. Por isso, nos ajuda, Senhor Deus, a abrir os nossos ouvidos para a Tua palavra de hoje, permitindo com que nós sejamos transformados por ela. O que nós mais precisamos, Senhor Deus, é que o Senhor venha verdadeiramente fazer com que nós consigamos, pela força do Teu Santo Espírito, praticar a Tua palavra, porque se assim nós conseguirmos fazer, certamente seremos diferentes a cada dia. Então, Pai, muito obrigado. Seja o Senhor dessa noite, seja o Senhor dos nossos ouvidos, seja o Senhor que fala nas nossas casas, seja o Senhor que vai nos ajudar, inclusive, a praticar tudo isso. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim eu disse, então, o título da lição de hoje é Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Muito bem. Como texto áureo, nós vamos ler da seguinte forma, olha: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados. Qual é a vocação que nós fomos chamados, irmãos? A sermos cristãos. Só isso, mais nada. Agora, o que é ser cristão, né? O que é assumir para nós o caráter de Cristo, né? Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. São as três coisas que nós vamos estudar aqui: a humildade, a mansidão e a longanimidade, que vão nos ajudar a ter unidade no corpo de Cristo. Amém? Bom, como leitura diária, no dia da segunda-feira, nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. Efésios capítulo 4, verso 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha: Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. É o que está falando aqui, onde nós devemos então verdadeiramente ter unidade com a igreja, eu digo com os cristãos, com o corpo de Cristo, tendo humildade, sendo mansos e longânimos. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 5 até 8. Filipenses 2, versos 5 até 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou a ser igual a Deus
era algo que lhe devia apegar-se, a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Olha para você ver que bacana. Por que nós devemos ser humildes? Porque nós devemos ter o caráter de Cristo. Mas quem foi Jesus Cristo? Deus. Ó, beleza. Mas ele se tornou homem para que pudesse vir até a terra, se encontrar conosco, mostrar que se tivermos o mesmo caráter que ele, nós também vamos suportar tudo aquilo que ele suportou. E ele veio, fez isso, foi perseguido, foi condenado, morreu na cruz, ressuscitou. Da mesma forma que se eu e você assumirmos o caráter de Cristo, nós também seremos perseguidos, seremos condenados, seremos mortos, ressuscitaremos, assim como Jesus fez. Glória a Deus por isso. E é exatamente isso aí. Quantas vezes eu e você já estamos sendo perseguidos hoje? Por isso nós precisamos assumir esse caráter de Cristo, porque se nós tivermos a mesma humildade de Cristo, nós vamos conseguir vencer. Se nós tivermos a mesma mansidão de Cristo, nós vamos conseguir vencer. E se nós tivermos também a mesma longanimidade de Cristo, nós também vamos conseguir vencer. Leitura da quarta-feira, Mateus capítulo 11, verso 29. Mateus capítulo 11, verso 29. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma. Mateus capítulo 11, verso 29. A palavra do Senhor diz o seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha só que bacana, né? O jugo de Jesus Cristo é suave. Muitas vezes a gente fica achando que é difícil, é complicado. Meu Deus do céu, servir Jesus Cristo, meu Deus, como que é pesado e tal. Mas o próprio Jesus Cristo, ele nos disse, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se você está em Jesus Cristo verdadeiramente, sereis livre. Você vai ser livre, irmão. Livre para quê? Para andar de acordo com a palavra do Senhor. Para isso aí você é livre. Se você estiver de acordo com a palavra do Senhor, ou seja, na verdade é um livre que está preso à palavra. Se você está preso à palavra, automaticamente você será livre, porque você anda com a verdade. Quem anda com a verdade, irmão, tem liberdade o tempo inteiro. Claro que sim, né? Então vamos lá, na quinta-feira, Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha, Paulo anula a sua vida para que Cristo viva nele. Por que não nós devemos fazer isso também? Não é verdade? Se nós anularmos a nossa vida para que Cristo viva em mim, certamente nós estaremos no quê? Da melhor forma que nós podemos estar. O próprio Jesus Cristo falou assim: aquele que mata a sua vida em favor de mim, achá-la. Que beleza, hein? E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nos anular para que o caráter de Cristo venha invadir a nossa vida e nos domine. Porque se nós agirmos o tempo inteiro de acordo com o caráter de Cristo, automaticamente seremos diferentes dos seres humanos ímpios do mundo. Amém? Salmo 86, verso 15. Salmo 86, verso 15. Salmo 86, verso 15. A palavra do Senhor nos diz assim, quer ver? Salmo 86, verso 15. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, olha: mas tu, Senhor,
És Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Nós temos que ter o caráter de Cristo? Temos. Então temos que ser compassivos, temos que ser misericordiosos, temos que ser pacientes, temos que ser ricos em amor e temos que ser ricos em fidelidade. Essa é uma forma bacana de sermos iguais a Cristo Jesus. Não é verdade? Então, vamos lá. Sábado está dizendo da seguinte forma: a unidade dos cristãos leva a um mesmo pensamento e parecer, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Gente, dentro das igrejas tem divisão? Tem. Dentro das igrejas tem facção? Tem. E Paulo exorta aqui para que todos nós tenhamos o mesmo pensamento. O que é ter o mesmo pensamento? É não pensar com a nossa cabeça, mas sim com a cabeça de Jesus Cristo. A Bíblia fala que se nós estamos no corpo de Cristo, a cabeça dele é que pensa. Ele é o cabeça. Agora, como é que você está no corpo de Cristo e você pensa de um jeito diferente da verdade, um jeito diferente de Cristo? Então, nesse caso, irmão, você é um irmão faccioso, você é um irmão de divisão. Nós temos que parar para pensar nisso, porque, na verdade, se nós não temos um pensamento único, nós também significa que nós não estamos fazendo parte de um corpo único. O que adianta a cabeça dar ordem para o braço levantar e o braço não levanta, ele simplesmente abaixa? Fazer o contrário. Isso é sensação de unidade? Não. Isso é sensação de desobediência. Se é sensação de desobediência, não pode ficar no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não é desobediência. Desobediência é pecado. O corpo de Cristo não é desobediência. Então temos que ter uma cabeça só, ou seja, quem é a cabeça que vai governar? Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o que você pensa, não importa o que você fala, não importa o que você quer fazer, nada. Se Jesus Cristo falou para fazer, faça. Não fica tentando colocar a sua opinião nas situações onde Jesus Cristo está mandando. Não fica tentando fazer com que Jesus Cristo seja mandado por você. Não, Jesus Cristo não é mandado por você. Ele é Deus, e o que vai acontecer na minha vida e na sua vida é a vontade de Deus. Deus é que vai governar a nossa vida. Não é você que vai governar Deus, não, pode esquecer. Seria muita arrogância da nossa parte, nada de humildade, nada de mansidão, nada de longanimidade, se nós tentássemos governar Deus. Olha, peraí. E tem gente que tenta fazer isso, irmão. Deus, agora o Senhor vai fazer isso, Deus, agora o Senhor vai fazer aquilo. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler Colossenses capítulo 1, verso 9. Fala da seguinte forma: olha, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios de conhecimento e da sua vontade, e toda a sua sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. O que é andar dignamente diante do Senhor? Aí continua aqui, olha, Colossenses 1, 10, ali, olha, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda o quê? Paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha só, irmão, você quer agradar o Senhor? Você quer andar dignamente diante do Senhor? Você quer ser digno diante do Senhor? Então, agrade-o em tudo.
Você quer ser digno diante do Senhor? Frutifique na boa obra do Senhor. Se você achar que você vai ficar na igreja e não vai frutificar, irmão, para nada na Bíblia, lembra daquela história de Jesus Cristo, quando ele passa lá naquela figueira que está com fome, ele quer comer alguma coisa, aquela figueira não deu fruto para ele, o que ele faz? Amaldiçoa aquela figueira, tá certo? E você quer ser figueira sem frutos? Ou você quer frutificar no Senhor? Porque se você quer frutificar no Senhor e agradar ao Senhor, você já está começando a dar 2 passos para andar dignamente no Senhor. E o terceiro passo é conhecer, crescer em conhecimento de Deus. Aí pronto, aí acabou. Se você agrada ao Senhor em tudo, se você frutifica na obra dele e busca conhecimento de Deus, automaticamente você está andando dignamente diante de Deus. Amém? Então é exatamente isso. Vamos ler a introdução. A introdução diz o seguinte: olha, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Conheceremos as virtudes fundamentais da unidade dos crentes, que é humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver em perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Ou seja, você é humilde, manso e longânimo, então você tem uma capacidade enorme de viver em unidade com a igreja. Amém? Para haver unidade é preciso humildade, é o tópico 1. Né? A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Tá certo? Exatamente isso aí, O modo digno do cristão viver é o item 1 desse tópico 1. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem no modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida pelo corpo de Cristo, a igreja. Como é que você tem agido diariamente? Está correspondendo ao chamado que Cristo colocou nas tuas mãos? Ou você diz que é de Cristo e não tem uma conduta correspondente àquela que é de Cristo, de um verdadeiro cristão? Como é que fica isso na sua vida? Como é que estão sendo os seus testemunhos, os seus exemplos diante de todas as pessoas que às vezes nem te conhecem direito? E se você chegar um dia e falar assim: eu sou crente, eu creio em Jesus, eu sou da igreja tal, eu falo assim: crente? Desse jeito aí? Não é possível. Então, para que nós tenhamos uma conduta digna, diária, nós temos que corresponder a esse chamado de Jesus Cristo, agindo conforme é o caráter do próprio Jesus Cristo. Amém? Então, nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, virtudes para a gente poder ser unidos em Cristo: humildade, mansidão e longanimidade. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada a atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor. Na vida de cristão é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, é o que está lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 até 7. E aí continua o evangelho de João: nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Definiu, pronto, acabou. O que é humildade, irmão? É você reconhecer a importância do outro na sua vida. É você reconhecer que o outro tem valor. Isso é humildade. É você considerar as pessoas, independente de qual seja a sua posição. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é simples, se você é sofisticado, não importa. O que importa é que qualquer que seja a pessoa que está do seu lado, você tem que reconhecê-la. Tem que dar importância para ela, tem que dar valor para ela. Não é ser arrogante e ficar tentando passar por cima das pessoas, não. A verdadeira humildade é o próximo passo aqui. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a
pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Ah, bacana. Então, quem é humilde é modesto. Sabe que às vezes é bom, consegue ver que é bom, mas, no entanto, não fica cheio de arrogância, porque eu sou melhor que você, eu faço melhor que você, eu prego melhor que você. Não, irmão, o humilde não fica falando dessa forma, não. O humilde reconhece e é modesto. Não, que isso? Quem sou eu? Nossa, quem sou eu diante de você? Meu Deus, você é melhor, cara, você faz tudo muito bem e tal, isso e aquilo. É isso, é humildade, reconhecer que o outro tem valor. Isso é humildade, não é trazer para si a glória achando que você é melhor que todo mundo, que não é mesmo, né? Continuando aqui, é o seguinte, olha, trata-se de uma postura que favorece bem a coletividade no lugar do egoísmo, ou seja, quem é humilde pensa mais nos outros do que em si próprio. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Ou seja, quem é humilde de verdade consegue viver harmoniosamente no meio das pessoas. Não é aquele negócio, não vou ficar lá perto do fulano, pelo amor de Deus, é ruim demais de mexer com ele. A menina ali é muito metida. Nossa, aquela outra menina aqui não vai ser chorona assim mais longe. E o outro menino só fica rindo lá. Não dá para viver no meio desse povo, não. E é isso. Precisamos de humildade para a gente poder entender e saber relacionar com todas as pessoas, entendendo quais são as suas facilidades e dificuldades de convívio. Se você é humilde o suficiente e tem o caráter de Cristo, você vai entender que Jesus Cristo ele conseguia viver no meio dessas pessoas assim. Embora ele não conseguisse viver lá no meio dos fariseus, ele esteve lá, mas a própria palavra fala que ele foi renegado, ele foi negado lá no meio deles, para aqueles que ele tinha vindo, e pelo fato de ter sido negado lá, ele esteve lá. Ele queria viver bem lá no meio, mas, no entanto, ele foi negado. E se ele foi negado lá, a palavra fala assim, então ele saiu de lá e veio cá para os gentios, para aquele povo que queria realmente recebê-lo, entendendo que tudo que aprendessem dele ia fazer com que fosse praticado a humildade, a harmonia da igreja, né? Usando a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém? Continuando. Entretanto, é importante ressaltar que e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, claro. Humildade só é produzida pelo Espírito Santo, irmão. Né? Você está em Deus? Amém. Então, o Espírito Santo habita em você. Então, tudo que você é produzido pelo Espírito Santo, se você deixa ele governar a sua vida. E uma das coisas que o Espírito Santo faz com que a gente seja, quando ele está governando a nossa vida, é ser humilde. Por isso, né? Para haver unidade é preciso ter mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir conflitos, promovendo a paz e a conciliação local. Ou seja, você é manso? Que bacana. Se você é manso, você consegue ouvir bem, né? O povo está reclamando, xingando aquele negócio tudo, você está só lá mansinho, tranquilo, sossegando, enquanto isso você está pensando, está tranquilo, você não apavora com nada. O povo está te perseguindo, você, deixa para lá, daqui a pouquinho vai passar e tal, e você é manso. Né? Sendo você manso, você tem uma capacidade de conciliação bastante grande, que enquanto o povo está tentando brigar com você e não consegue brigar com você porque você é manso, porque quando não quer, dois não brigam, né? Aí ele vai brigar com o outro que aceita a briga, que aceita o desafio, aí fica aquela cachorrada lá, que é a brigaiada danada, e do lado de cá você só fica assistindo, depois você chega lá e começa a mediar aquele conflito, botando a paz entre eles lá, tá certo? Então funciona dessa forma. Então olha só, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e o quê? Humilde de coração. Então, irmão, se você quer exercitar a mansidão, né, você tem que verdadeiramente ver que você não deve se precipitar em relação a qualquer assunto que aparecer na sua porta para que você resolva. Precipita não, senhor, não seja apavorado não seja desesperado não. Porque gosta de tudo para ontem. Para com isso, pelo amor de Deus, para pensar.
Analisa a situação das coisas que você vai decidir. Não se você querer decidir as coisas para ontem, não, que não. O de ontem já passou, filho. O de ontem já passou. Pensa melhor, que quando você pensa melhor, você consegue decidir melhor. E quando você decide melhor, você mesmo é abençoado com a sua própria decisão. Porque você tem a mansidão no coração. Amém? E é exatamente isso que Deus tem pedido para nós. Grandes exemplos de mansidão na Bíblia são Jesus Cristo e Moisés. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude do legislador, ou seja, de Moisés, entre os outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Moisés foi atacado várias e várias vezes pelo povo, que povo apavorado, povo brigão, povo queria brigar, e Moisés escutava aquele negócio ali, estava nem aí, mansinho, tranquilo. Ô gente, peraí, você está nervoso, fica calmo lá, fica calmo, toma uma maracujina lá, sossega o facho aí, beleza, depois, na hora que você estiver calminho, você vem conversar comigo, tá bom? Aí, na hora que você conversar comigo, aí, beleza, tá tudo certo. E ele, em função de resolver dessa forma, ele não guardava rancor, não, guardou rancor com nada. O fato dele não guardar rancor fazia então com que ele fosse considerado muito manso, né? Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais. Vai ter situação, gente, que o caboclo vai chegar perto de você e vai te acusar porque você fez isso, você fez aquilo. Tem hora que dá vontade de subir nas tamancas mesmo. Um ser humano, gente, ele ama ser desafiado. Ama. Por que ele ama ser desafiado? Porque na hora que ele é desafiado, ele acha um desaforo, aquele cara ficar desafiando ele lá, então ele sobe nas tamancas e ele mostra mesmo com o outro lá, que pelo menos ele tenta, né? Mostrar que ele é mais forte que o outro. Aí é onde dá as confusões, aí é onde a intolerância aparece, aí a confusão acaba arrebentando. Mas ao contrário, se a pessoa é mansa, aí deixa a pessoa falar até espumar o canto da boca. Larga para lá, vai embora, não quer essa confusão, não, eu não sou homem de confusão, não, vai embora. E aí vai embora, deixa eu falar. Né? Aí a pessoa vai ficar lá morrendo de vergonha. Ih, rapaz, tentei brigar e não rendeu, não. E agora? Deixa eu ir embora com o rabinho entre as pernas e pronto, acabou, não vou caçar briga mais não. Pelo menos com aquele ali não, né? Eu vou caçar um outro aí, que eu sou valentão, em lugar de valentão é no cemitério. Eu vou caçar um outro aí que aí vai arrebentar minha cabeça. E aí sim, aí a briga era para ser boa, ficou ruim, né? Porque o valentão gosta de brigar, então é isso. A verdadeira mansidão. O que é a verdadeira mansidão? Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, ou seja, quem é manso considera, mesmo que perseguido, considera, não, peraí, não é assim não brigar não, bobagem, mas não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo. Isso, lá o cara tá nervoso demais, tá me xingando, mas deve ser assim mesmo, ele deve estar nervoso, dormiu mal essa noite, então não, deve ser por isso. Né? Então a pessoa não fica brigando também não, ele é manso, né? Não cedem às provocações e não dão espaços aos ressentimentos. O manso é isso aí, ó. O cara está te provocando, desafiando, você é doido para você reagir pesado mesmo, você vai para a cara dele e fala assim, obrigado, e não briga, não é verdade? Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Irmão, quem é que ganha uma briga? Aquele que consegue, eu falo atualmente, tá? Aquele que consegue fugir dela. Esse cara que consegue fugir de uma briga é aquele cara que mais ganha com tudo. Por quê? Porque o outro ficou lá remoendo, nervoso, que estava querendo briga mesmo, para poder mostrar que ele era fortão e que ia arrebentar você todo. Você foi muito mais forte, que você evitou a briga, foi embora, não sofreu nenhuma lesão, não apanhou, não passou vergonha, não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhum pecado, e está muito melhor,
vai dormir tranquilo, sossegado, enquanto o outro vai ficar se remoendo. Eu devia ter quebrado a cara dele. Não tem jeito. Forte, gente, é quem corre da briga. Forte, gente, é aquele que evita confusão. Forte é quem tem mansidão no coração. Amém? Louvado seja Deus. Né? A mansidão, ela pressupõe conciliação. Quer ver aqui, ó? O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio da postura equilibrada. Quem é manso tem uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas, né? Ele transmite a ideia de pacificador, né? Transmite a ideia de pacificador, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso dentro das igrejas desapareceria. Em lugar do sentimento faccioso ou de divisão da igreja, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, de unidade. Olha que bacana. Então, gente, toda vez que a gente está dentro da igreja e tem gente que fica, porque eu não gosto daquele pastor, porque ele faz isso, faz aquilo, e se vocês quiserem, nós vamos juntar aqui, vamos unir aqui, vamos tirar aquele pastor do lugar. Nossa, porque ele está ruim demais. Gente, aí vem, a gente vê divisão da igreja, muita divisão da igreja, exatamente isso aí, porque eu não concordo com aquele pastor, do jeito que ele faz, do jeito que ele administra a igreja, do jeito que é isso, do jeito que é aquilo. Eu estou saindo, quem quiser vir comigo, vem. Aí nós vamos montar uma igreja fora. Opa! Seja manso, irmão. Seja manso. Não caça confusão, não. Não precipita, não. Espera um pouquinho. Às vezes aquilo que você está achando que deveria acontecer de um jeito e não está acontecendo, espera só um pouquinho. Às vezes depois Deus vai colocar no seu coração que a maneira mais correta de se gerir uma igreja estava, na verdade, não é nem com o pastor, não é com Deus. E às vezes você ficou aí chateado, remoendo, então, vou sair daquela igreja. Para com isso. Não, a melhor forma que você tem é de olhar para Deus e falar assim: Deus, puxa vida, deixa eu ficar lá, eu vou ficar lá e vou continuar na tua obra, para que nós consigamos aí vencer juntos, em nome de Jesus, amém? É exatamente isso aí. Agora, para haver unidade também é preciso que haja longanimidade para o exercício do perdão. Olha para você ver, longanimidade para o exercício do perdão. O que é longanimidade, pastor? Longanimidade é aquela virtude que capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar perdão aos ofensores. Todo mundo erra, todo mundo erra. Por que você é tão intolerante assim? Hoje nós estamos vivendo aí violência atrás de violência, principalmente no trânsito, e aí você sai assim 6 horas da manhã, você está indo trabalhar lá, aí vem um cara e pá, dá aquela buzinada, né? Aí você pensa assim: que é isso? Por que esse cara não dormiu não, gente? 6 horas da manhã ele fazendo um trem desse, não é possível. O dia nem começou direito e o cara já está desse jeito, estressado. Para, só, não é possível. Então, quando a coisa acontece desse jeito, irmão, a gente tem que começar a parar para pensar: peraí, por que esse cara está tão intolerante? Sabe por quê? Porque no fim dos tempos a humanidade iria ficar intolerante mesmo, isso é a palavra do Senhor. Agora, você quer fazer parte dessa humanidade aí que está intolerante? Ou você quer fazer parte dessa outra que busca unidade no corpo de Cristo? Porque se você quer buscar a unidade no corpo de Cristo, seja longânimo também. Você tem que ser humilde, você tem que ser manso de coração e tem que ser longânimo também, ou seja, tolerante. Aí você vai ver como que a unidade do corpo de Cristo, ela absorve você e você fica tranquilinho, belezinha, o mundo pegando fogo lá do outro lado e você na boa, tranquilo, tendo certeza de que quem está com Jesus está com a melhor forma de viver. Amém? Continuando aqui, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, a virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Ou seja, entender que todo mundo erra, inclusive você, eu. Se eu entendo que você erra, que eu erro também, então vai chegar uma hora que eu tenho que te perdoar porque você errou. Não, então se eu tenho que te perdoar porque você errou, é claro que também você tem que me perdoar, porque eu também erro pra caramba. Eu não sou o senhor certinho. Entende?
Vamos lá. Tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 12. Né? Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Ah, você quer ser paciente? Você tem que liberar perdão. Suportar os erros dos outros aí, filho. Senão, né? Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Ah, que bacana! Lembra daquela parábola de Jesus, que o cara chegou lá para o rei lá e falou assim, eu estou devendo o senhor X, eu reconheço que eu devo o senhor X e tal, perdoa a minha dívida. Aí o rei perdoa a dívida dele. Beleza, lindo, maravilhoso. A hora que ele sai assim, ele vai lá e encontra um servo dele que estava devendo ele, aí lasca o cano no servo, briga com o servo e manda bater no cara, prender o sujeito porque estava devendo ele, né? Beleza, então peraí, se você quer que Deus seja longânimo com você, seja também longânimo com os outros, porque da mesma forma que você, que Deus tem uma visão sobre você, Ele tem uma visão sobre o outro. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que nenhum de vocês, nenhum de nós da liderança dessa igreja somos melhores que nenhum de vocês. Por isso, se eu quero que Deus seja longânimo comigo, primeiro eu tenho que ser longânimo com todas as pessoas que estão ao meu redor e que erram também, porque eu também erro. Ora, se eu não perdoar você, se eu não for longânimo com você, então automaticamente Jesus Cristo que está no céu não consegue me perdoar também, não, é porque senão vira hipocrisia. Por que eu peço para Deus me perdoar, para ser longânimo comigo, e eu não sou longânimo com o outro? Tá vendo? E é aquela parábola lá do servo mau, né? Então vamos continuar. Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hospitalidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar os nossos excessos cometidos no nosso meio, como as provocações alheias, as atitudes carnais, por exemplo. Estas são comparadamente um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Gente, tem gente que vai acusar a gente, porque você fica fazendo desse jeito, você fica fazendo outro. Tem gente que gosta que a gente faça as coisas do jeito que eles querem, né? Tem gente que é assim. E se você não fizer as coisas do jeito que aquela pessoa quer, ela vai ficar com raivinha de você. Só que nós só podemos ser mandados por quem? Por Jesus Cristo, irmão. Eu não tenho que fazer as coisas que você quer, não. Eu não tenho que conduzir uma igreja do jeito que você quer, não. Eu tenho que conduzir uma igreja, eu tenho que fazer as coisas aqui na igreja, eu tenho que fazer as coisas na minha vida, eu tenho que fazer as coisas na minha casa, eu tenho que fazer as coisas de acordo com o que Deus quer. Em todo lugar que eu tiver, toda a minha vontade tem que ser a mesma vontade de Deus, não é a vontade do outro cara que está do meu lado, não. Eu tenho que fazer, não é, mas então, no trabalho eu faço a vontade do meu chefe. Se o seu chefe estiver em Deus, a vontade dele vai ser concernente com a vontade de Deus. Então, automaticamente, o que ele pede para você fazer vai estar concernente com a vontade de Deus. Então, ele está pedindo para você cumprir a vontade de Deus. Beleza, né? É isso aí. Entende? Então, o fato da gente agir de acordo com a vontade de Deus o tempo inteiro, mostra que nós estamos suportando uns aos outros. Porque todos nós temos que agir segundo a vontade de Deus, não é segundo o que você quer que eu faça ou o que eu quero que você faça, não. Né? A minha vontade sozinha não vale nada em relação à vontade de Deus. E aí vem lá o último, diz o seguinte, olha, o perdão como premissa do amor. Né? O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados. Olha que bacana isso aí. Deste modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, ou seja, eu te tolero, você me tolera. Mas não é que tolerar assim, meu Deus, eu não suporto ele, mas eu vou ficar perto dele porque eu tenho que tolerar ele. Não, não é assim não. Essa tolerância é entender que eu erro, que você erra, que nós dois, pelo fato de errarmos juntos, vamos eu te perdoo na hora que você errou e você também me perdoa na hora que eu errei, e é por causa dessa mútua
condição de tolerância que a gente vai vivendo em Cristo Jesus. Está entendendo? E aí, continua aqui assim, é perdoando o que se é perdoado. Está escrito aqui, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Fica parecendo que nós estamos fazendo a oração de São Francisco aqui, mas não. É 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Perdoando e sendo perdoado. Amém? Quando esse estilo de vida, ou seja, de tolerância, né, é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja, porque todo mundo vai entender que não tem que ser feita a vontade do fulaninho, ciclaninho, bertraninho, não. As igrejas, elas são cheias de facções, porque as pessoas acham que a vontade dele é que tem que ser cumprida. Não! A partir do momento que nós somos do corpo de Cristo, a partir do momento que nós estamos sendo regidos de acordo com o cabeça que é Cristo, automaticamente tudo o que acontecer, tem que acontecer segundo um pensamento único. Se eu estou em Cristo, eu vou agir de acordo com o pensamento de Cristo. Se você também está em Cristo, você também vai agir segundo o pensamento de Cristo. E aquilo que eu falei aqui no início, nós não temos que determinar o que Cristo deve fazer, mas sim Cristo que deve determinar o que nós devemos fazer. Por isso, assumir o caráter de Cristo significa que nós vamos agir segundo aquilo que Cristo fazia, com muita humildade, com muita mansidão e com muita longanimidade. Amém? Bacana. Vamos ler agora então a conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas três virtudes, as dissensões, ou seja, as divisões da igreja, desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Amém? É exatamente isso. Então, irmão, não deixe de viver a humildade na sua vida, não deixe de viver a mansidão na sua vida, não deixe de viver a longanimidade na sua vida, porque Cristo, no caráter dele, ele vivia essas três coisas, e é por isso que ele provocou união no meio dos cristãos, né? Se você está se esquecendo desses três atributos de Cristo na sua vida, certamente você vai começar a tentar provocar divisão no meio dos cristãos, e não é assim que se vive. Não. No corpo de Cristo nós devemos ser unidos, porque cada um tem a sua função, e devemos reconhecer a importância de cada função no corpo de Cristo. Agora, se nós estamos entendendo que Ele é o cabeça e que Ele manda, certamente nós vamos viver uma grande, maravilhosa união com Ele, sendo nós humildes, mansos e longânimos diante de tudo isso aí. Tá certo? Amém? Deus abençoe você. Foi excelente esse estudo. Deus esteja sempre com você, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para que nós finalizemos aí mais esse estudo nessa noite. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor falou conosco. Senhor, muito obrigado. É verdade, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensina hoje requer de nós uma humildade, uma mansidão e uma longanimidade bastante grandes. Ó Deus, embora a vida seja difícil e a gente manifestar essas características do Senhor seja também muito difícil para nós, o que nós mais queremos é aprender a ter essas características, para que nós sejamos mais tolerantes e aceitos com a unidade de pensamento dentro do corpo de Cristo. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe, para que nós possamos assumir para as nossas vidas essas práticas, Senhor Deus, e que nós sejamos, Senhor Deus, aqueles que vão verdadeiramente, com essas práticas, alegrar o Teu coração, fazendo com que o Teu reino seja manifestado em nós. Por isso, Pai, muito, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos ao Senhor agradecidos pelos seus ensinamentos, oramos ao Senhor agradecidos pela tua proteção, oramos ao Senhor agradecidos pela tua liberdade, e é exatamente por causa do nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui com muita alegria no coração fazendo tudo isso. Seja o Senhor da nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Deus abençoe você, fiquem com Deus, estejamos sempre juntos aí, unidos. No próximo domingo estaremos juntos aí em mais uma gravação para que nós possamos aprender do Senhor. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe ricamente. Amamos vocês, não se esqueça disso, amamos muito vocês, em nome de Jesus. Amém?